Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos casos assombrados da Tamires, então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Oi Feliciano, oi pessoal da Hora do Além, espero que vocês estejam bem. Eu sou a Tamires, eu já mandei alguns relatos pro Feliciano e hoje vou contar mais alguns que aconteceram com a minha família. Vou começar por um que aconteceu comigo quando eu era pequena, devia ter uns 8 anos. Por sorte eu não sou uma pessoa muito assombrada, espero continuar assim. Não tenho muitas histórias para contar que tenham acontecido comigo, mas essa é uma delas. Eu me recordo que isso aconteceu numa noite que eu tava na cozinha cortando algumas coisas para fazer salada, porque minha mãe tinha pedido. E a mesa onde eu tava dava de frente pra janela. E a janela é daquelas janelas de folha, né? 2 pedaços que correm em cima de um trilho e se fecham no meio. E essa janela, ela tava aberta pela metade. Uma metade fechada e outra metade aberta. Em determinado momento eu olhei, e quando eu olhei pra janela, eu vi uma figura que eu acredito seja uma criança, ou pelo menos tinha o tamanho de uma criança. Era uma figura, uma silhueta. Eu não conseguia ver olhos, boca, mas eu via uma silhueta de uma pessoa pequena, muito escura, mais escuro do que quintal, né, onde ela estava. E quando eu olhei para essa silhueta, ela também se assustou comigo e saiu correndo. Obviamente eu fiquei apavorada, saí chorando e gritando, chamando pela minha mãe. Minha mãe veio, olhou pela janela e disse que não tinha nada, né? Falou que eu provavelmente estava impressionada, tinha visto um gato ou alguma coisa do tipo. Só muitos anos depois, quando eu já era mais velha, é que a minha mãe me contou que quando ela olhou para fora da janela, na altura que seriam olhos, na altura do que seria um rosto, né? Ela viu 2 luzinhas vermelhas, como se fossem olhos. Ela não me contou isso na ocasião, porque eu já estava apavorada e ia ficar mais ainda, né? Eu me lembro que a gente passou aquela semana dormindo, minha mãe, minha irmã e eu, juntas no mesmo quarto, morrendo de medo. Meu pai estava viajando na época. E é interessante porque isso aconteceu há muitos anos, quase 30 anos. Até hoje eu tenho uma sensação muito ruim quando eu me lembro disso. Como se a coisa que eu vi ali na janela, o que quer que aquilo fosse, não fosse uma coisa boa. Também por causa dessa ocorrência, eu não deixo mais janelas entreabertas. De jeito nenhum. Ou a janela fica aberta ou ela fica fechada. Mas meia folha da janela aberta eu não consigo deixar, porque eu acho que aquilo ali vai ser propício para aquela coisa voltar. Um segundo relato que aconteceu nessa mesma casa, mas aí eu já era adolescente e não foi exatamente comigo. A gente morava numa região com muito problema de falta de energia. A gente costuma dizer que se o cachorro fizer xixi no poste, a luz acabava. E em uma noite, a luz acabou, nós acendemos vela, mas ela acabou voltando antes do horário da gente ir se deitar. E aí o meu pai entrou pro banheiro para tomar banho, as velas ainda estavam acesas, e eu falei com ele: pai, apaga as velas aí do banheiro. E ele foi rindo, me respondeu assim: ai, não vou apagar não, deixa aí pras almas. Tomou o banho dele e apagou as velas antes de sair. No meio da noite, eu já estava dormindo e acordei com conversas do lado de fora. Era minha mãe e a minha irmã sentadas na sala. O quarto da minha irmã era ao lado do meu e a sala logo em frente. E a minha irmã estava chorando, dizendo para minha mãe que tinha sido acordada com alguém procurando alguma coisa. Os armários estavam sendo abertos e fechados, as gavetas estavam sendo mexidas. A gente tinha na sala
alguns potinhos de vidro que ficavam com bala, alguma coisa assim. E esses potes, eles eram abertos e tampados, como se a pessoa estivesse procurando alguma coisa. Só que todo mundo já estava dormindo. Só a minha irmã ouviu isso, e a minha irmã é a pessoa com uma sensibilidade mais apurada, assim, da minha família. A gente chegou à conclusão que as pessoas vieram, né, que as almas vieram procurar as velas que tinham sido oferecidas para elas. No dia seguinte, quando meu pai chegou do trabalho, eu passei a mão em uma vela, em um copo com água, entreguei para ele e falei: por favor, acenda a vela que você prometeu do lado de fora, porque ontem à noite eles vieram cobrar. E aí ele riu de mim, mas acendeu a vela. Depois disso, a gente não viu mais nada acontecer. Aconteceram outras coisas nessa mesma casa, mas não ligadas a essa ocorrência. Um outro relato, esse aconteceu comigo e ele é bem recente, foi agora no Réveillon de 2022 para 2023. Eu fui com meu noivo passar o Réveillon em uma cidade histórica no interior de Minas, com alguns amigos. Então, eles alugaram uma casa, onde havia quartos para todo mundo, né? E uma casa bem antiga. Essa cidade é uma cidade muito antiga, e como todas as cidades históricas em Minas Gerais, muito provavelmente foi cenário de coisas horríveis do período da escravatura no Brasil. E essa casa, particularmente, é uma casa centenária. Eu me lembro que quando eu entrei na casa, ela é muito bonita e eu sou apaixonada por coisas históricas. Achei a casa muito bonita, mas não gostei dela. Logo na sala tinha um armário feito de madeira de demolição, e esse armário tinha correntes muito pesadas, com uma aparência muito velha. Alguém achou que seria de bom tom fazer um enfeite nesse armário com essas correntes. Uma coisa pavorosa. E aquilo me passou uma sensação muito ruim, muito desagradável. Eu me lembro que o pessoal resolveu sair para fazer uma trilha, e eu, sou a preguiça em forma de pessoa, não ia mesmo. Resolvi ficar em casa, estava cansada porque tinha trabalhado a semana toda. Falei, vou tirar um cochilo aqui enquanto não tem ninguém em casa. Fui pro quarto, que era o meu quarto, e me deitei. E eu tenho um sono muito pesado, então é muito difícil que alguém consiga me acordar. A casa pode estar caindo que eu continuo dormindo. Só que em determinado momento, eu acordei com a sensação de ouvir pessoas conversando. Era um burburinho. Eu não conseguia entender o que as pessoas estavam falando, mas eu via que haviam pelo menos 3 vozes diferentes. E eu abri os olhos. Isso era de dia, gente, depois do horário do almoço. Então vocês imaginem assim, 3 da tarde, céu claro. Eu me senti muito incomodada e resolvi me levantar. No que eu me levantei, fui abrir as janelas. São essas janelas antigas de madeira, né, que você abre para fora. Eu ouvi no pé do meu ouvido, claro como dia, uma risada feminina. Alguém riu no pé do meu ouvido, uma risadinha. E eu me arrepiei totalmente nessa hora. E eu tenho uma técnica que sempre que me acontece alguma coisa estranha, eu finjo que não aconteceu. Porque eu acho que se eu me manifestar de alguma forma, eu vou dar força. Então eu fiz de conta que eu não tinha ouvido nada. Só saí do quarto e fui pro lado de fora. E fiquei do lado de fora, sentada, esperando as pessoas voltarem do passeio delas, porque eu não queria ficar dentro da casa. Esse final de semana que eu passei lá, foi um final de semana em que eu vi muita movimentação pelo canto do olho, assim. Quando você tá distraído e parece que alguma coisa passou do seu lado, mas você não consegue ver diretamente, mas sente aquilo pela sua visão periférica. Foi um final de semana em que eu tive essa sensação muitas vezes. Tanto que no dia em que eu fui embora, quando a gente estava saindo com o carro, eu agradeci pelo tempo que nós passamos na casa
e falei que quem quer que estivesse ali não era bem-vindo para me acompanhar, que ficasse na casa. De fato não aconteceu nada, então eu imagino que eles ficaram por lá, mas foram dias bem estranhos assim. E eu imagino que isso tem a ver com as coisas que aconteceram naquela cidade e que talvez tenham acontecido também naquela casa, num passado muito recente. Uma última história que aconteceu também comigo. Eu disse que não era uma pessoa muito assombrada, mas agora eu tô reparando que já me aconteceram muitas coisas. Isso aconteceu na casa em que eu moro hoje. Eu moro numa região de chácaras. Eu gosto de ter plantas, horta, pomar. E eu moro numa região em que eu posso ter isso. Eu trabalho hoje em home office, então eu passo muito tempo em casa enquanto meu noivo, ele vai ao trabalho. Um dia, eu estava trabalhando numa mesa que eu tenho do lado de fora da casa para poder aproveitar a luz, quando eu vi, de novo pelo canto dos olhos, alguém colocando a cabeça na quina da varanda, como se o corpo tivesse escondido atrás da parede e só a cabeça aparecesse. Eu sou aquela pessoa que no filme de terror seria a primeira a morrer, porque eu vou investigar o que está acontecendo. Então eu me levantei e fui até lá, dei uma olhadinha, mas mantive ali a postura como se nada tivesse acontecendo. Mandei uma mensagem para minha mãe e para minha irmã falando que tinha acontecido uma coisa muito estranha. E elas moram relativamente perto de mim, então vieram ficar comigo até que meu noivo chegasse. Mas foi uma coisa estranha. No dia seguinte, eu estava na sala de casa fazendo uma limpeza quando eu tive a sensação clara que alguém segurou na barra da minha blusa e deu uma puxadinha. Sabe quando uma criança quer chamar a sua atenção? Que ela segura sua blusa e dá aquela puxadinha para baixo? Essa foi a sensação que eu tive. Eu olhei para trás, vi que não tinha ninguém, continuei fazendo a minha faxina, fiz ali uma oração. E aí no final de semana eu tirei um tempo para limpar toda a casa com anis azul, fiz algumas orações e pedi que só coisas boas permanecessem dentro da minha casa. Depois disso tudo se acalmou, nos últimos meses tá tudo certo por aqui. Espero que vocês tenham gostado das minhas histórias. No futuro eu espero enviar mais algumas que aconteceram na minha família. Desejo muitas felicidades ao Feliciano, que o canal continue crescendo, que mais e mais pessoas conheçam o seu trabalho. Um abraço a todos os ouvintes. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Tamires, por compartilhar seus relatos aqui nesse vídeo. Se vocês também quiserem ver seus relatos, pessoal, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu WhatsApp. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando, e vocês que estão chegando hoje, sejam bem-vindos. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.